paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para fazer esta devocional de louvor e gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem concedido em nossas vidas, por ter nos guardado, está nos abençoando, está nos guardando. E também para intercedermos pelos aqueles que estão necessitados da nossa oração, para louvar o Senhor, para fazer este culto de louvor e adoração, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque vivemos esses dias difíceis, estamos no nosso lar, mas a tua igreja está aí no seu lar, está aqui no nosso lar, em todos os lugares, não só no nosso país, como em outros países, e a nossa mensagem alcança a muitos lugares, e é por isso que nós temos a alegria de estar louvando o Senhor, engrandecendo, falando da tua palavra, que o Senhor possa abençoar tudo que for realizado aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando ao Senhor para darmos início, que o Senhor possa abençoar a sua vida, tocar ao seu coração pelo seu Espírito Santo, o Espírito que liberta, o Espírito que salva, que transforma, que renova, que Ele possa, Senhor, tocar para quebrar toda a maldição, toda a depressão, toda a ansiedade, Senhor, e acalmar os nossos corações pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Oremos. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que Tu concede, mais uma vez, de estar nessa devocional de louvor, de adoração ao Teu nome, porque somente Tu, Senhor, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Fica conosco, Senhor, abençoa cada um que está no seu lar agora, para ouvir a Tua Palavra, ouvir os louvores, que Tu possa tocar com o Teu Espírito Santo, trazer alento e paz aos corações, e esse louvor possa chegar até o trono da Tua glória, a Tua Palavra, tudo que for realizado aqui, Senhor, seja na conformidade do Teu nome, da Tua Palavra, é o que nós te agradecemos e te louvamos para todo sempre. Amém, Jesus. Vamos estar louvando o Senhor com o hino da nossa harpa cristã 108, Pelejai por Jesus. Estamos em uma guerra contra o inimigo feroz, está dissipando vidas, destruindo vidas, mas o louvor diz, lutemos contra o mal, Tu és o nosso general. Que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, possamos todos cantar com alegria. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no Seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, o inimigo ao combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim.
nosso general. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi? 387. Vamos estar louvando o Senhor, irmão. Com outro louvor. 387. Da nossa harpa cristã. 387. Derrama o teu espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. Amém, ó, manda o mesmo fogo, indispensável nós a ti também. A tua vez, ó, manda mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa de centurião. Dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Oh, dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Oh, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Oh, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito e aos que sofrem da tua proteção, ora ficarmos reunidos para obter a prometida unção. Ora ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Aleluia. E esse Espírito está aqui, irmão. Está aí onde você está. Aleluia. Esse Espírito que é o Consolador, esse Espírito que é aquele que acalma nossos corações, que é o bálsamo para nossas vidas, que está ao nosso lado em todos os momentos. É Ele que nos dá o alento e nos traz a paz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar, irmãos, fazendo a nossa palavra introdutória nesta noite. Gostaria de deixar para os irmãos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, os versos 28 até o verso 31. Fala sobre o grande mandamento.
Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versos 28 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Aqui Jesus estava sendo interpelado ali pelos escribas. Ele estava falando ali aos seus discípulos, aos que estavam ouvindo. Quando chegaram os discípulos, interpelando acerca dos mandamentos, perguntando qual era os dois maiores mandamentos. E o Senhor ali, ele diz: amará o teu Deus como a ti mesmo. Porque não há outro Deus, irmão. Não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Não há outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Por isso devemos amá-lo de todo o nosso coração. Em primeiro lugar, colocar o Senhor em nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é soberano, que vive e reina para todo sempre. E esse nós devemos fazer com todo amor, porque Ele, com todo o seu amor, nos amou primeiro. Mesmo nós não sendo merecedores de nada, Ele nos amou primeiro. Éramos pecadores, irremediavelmente pecadores, e o Senhor ali, com seu grande amor, nos amou. A palavra dele também diz que Ele nos ama e nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então Ele é de tão grande amor que deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse grande amor. Mas Ele, em contrapartida, diz também: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. E logo diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A nós amarmos ao nosso semelhante como se fosse a nós mesmos. Ninguém quer fazer mal a si mesmo. Todo mundo, tem muita gente até que pensa em primeiro em si próprio do que nos outros. E em certas situações, em tudo ele pensa assim. Então, que nós possamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Quando fazermos qualquer coisa, pensando também se vamos magoar alguém, se vamos ofender alguém, se vamos trazer algum dano para a vida de alguém, porque tem certas coisas que a gente faz, irmão, que não tem volta. Palavras, por exemplo, que são proferidas de maneiras erradas, elas não têm volta. O vento as leva e elas magoam, ferem, afastam as pessoas do caminho do Senhor, e muitas delas se perdem, vão para o inferno e nunca mais retornam à casa do Senhor. Por isso que nós precisamos obedecer a esse segundo mandamento, amar o nosso próximo. Nós, então, que estamos na casa do Senhor, convivendo uns com os outros, precisamos prestar muito bem atenção, porque às vezes nós vemos muitos na própria casa do Senhor que não conseguem se dar bem com outra pessoa. Até não se falam, e nós precisamos quebrar isso pelo poder do nome de Jesus, porque o Espírito Santo é aquele que acalma o coração, aquele que consola, aquele que fala suavemente, quebra todas essas barreiras. Se nós estivermos debaixo da graça do Espírito Santo, nós vamos aprender a amar ao nosso semelhante como amamos a nós mesmos. O Senhor Jesus, quando está ensinando a orarmos, no Salmo 23, ele diz assim, que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas em contrapartida, ele diz: assim como perdoais os nossos devedores. Não adianta eu pedir só perdão a Deus, eu não consigo perdoar o irmão que está próximo de mim. A própria palavra de Deus também diz
Como você pode perdoar? Como você pode crer naquele que você... Se você não crê naquilo que você vê, como você pode crer naquele que você não vê? Referindo-se à pessoa dele. Porque a gente está com o nosso irmão ao lado, está com nossos amigos, nossos familiares, está com nossos irmãos servos do Senhor na casa dele, nós vemos todo dia. Se nós não podemos amar ele, que nós vemos todo dia, estamos com ele, estamos convivendo, se há conflitos em família, conflito na igreja, nós não conseguimos amar o nosso próximo, como vamos amar a Deus que nós não vemos? Por isso que temos que estar, irmãos, atentos, né, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Reconhecermos que nós amamos a nós mesmos e precisamos amar o nosso próximo com o mesmo amor, com amor fraternal, com amor, com aquele carinho, com aquela alegria, né? Sempre ajudando uns aos outros, porque assim alegra o coração do nosso Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Você que está aí, está magoado com alguém, está com o coração ferido, antes de entrar essa quarentena, você se aborreceu na casa do Senhor, ou está aborrecido dentro do lar, porque agora estamos sendo obrigados a conviver mais familiarmente, né? Obrigados porque não estão podendo sair. E nós temos visto pelos noticiários que está tendo muito caso de agressões contra esposas, agressões contra filhos, contra idosos. Isso porque as pessoas estavam convivendo pouco e agora estão convivendo mais e não estão tendo amor ao próximo como tinha. Eu chegava em casa, saía para o trabalho, voltava e às vezes nem se falava. E agora que está tendo esse contato, não está sabendo como lidar com isso. Somente o Espírito Santo do Senhor pode ajudar você a lidar com o seu próximo. Se alguém que você está magoado, que saiu da casa do Senhor, entrou nessa quarentena e você está sem falar com ele, pega um telefone, passa um zap, liga para ele, peça perdão a ele, né, para que o Senhor possa continuar enchendo o teu coração e você possa estar tranquilo na presença do Senhor, porque sabemos que os dias são difíceis, mas quando nós estamos em paz com o nosso coração, as coisas são bem melhores. E o Espírito Santo possa continuar falando melhor a cada um de nós. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor, irmãos. Mais uma vez, vamos estar clamando a Deus nesta hora, pelaqueles, Senhor, que estão enfermos. Sabemos, Senhor, que muitos são os pedidos. O pastor tem citado, né? Nós estamos com a vida do nosso irmão Jorge Fernandes, nosso irmão Jorginho, nosso amigo, professor na nossa escola dominical, que está ali internado, né, na situação difícil, mas graças a Deus hoje o quadro dele já teve uma melhora, né, mas ainda está precisando de muito cuidado, ele está passando por hemodiálise, porque o rins dele está tendo problema, e nós temos que orar para que essa melhora possa ser a cada dia mais se acrescentar e logo ele possa estar plenamente recuperado, assim como nós vimos já testemunho de muitos que já passaram por esse vale difícil e estão recuperados. Também pela vida do presbítero Lauro, que foi internado, está ali na UTI aguardando o resultado do exame, mas está com falta de ar porque ele tem problema de bronquite grave. Então, vamos estar orando pelo servo do Senhor para que ele possa também logo estar com retorno com a sua família. Pastor Paulo Carvalho, a sua esposa, a irmã Nilda, para que Deus possa continuar consolando os corações pela perda da irmã Ana e também, Senhor amado, pela enfermidade que tenha cometido os teus servos, que eles possam logo também estar recuperados. Também, Jesus querido, pedimos pela vida da Paulinha, para que ela possa estar plenamente recuperada. Ela até já voltou a trabalhar, mas ela trabalha em hospital. Ela foi ser distanciada esses 14 dias e retornou. Mas nós sabemos que esse vírus é tremendo. Então, que Deus possa estar repreendendo essa enfermidade dela. Também pela vida do irmão Robson, pela vida do irmão Juraci, que teve outra recaída, outro princípio de infarto, né? Está em casa, mas precisamos clamar a Deus por ele, porque ele cuida da tua serva também, a irmã Marisa, e ela também já está enferma há algum tempo, para que Deus possa ter misericórdia e estar abençoando a vida ali do teu servo e da tua serva. Também pedimos pela vida do irmão Hamilton, que está se recuperando. O desejo dele é, assim que terminar toda essa fase, ele está novamente ali na tua casa para louvar
e bendizer o teu nome, irmão Paulo Terço, o irmão Mário, a sua esposa, a irmã Ana, o pastor Hélio, a sua esposa. Ó, Senhor, tome em tuas mãos, vamos orar. Se eu estou esquecendo de alguém, mas tu conheces cada vida, cada coração. Então vamos estar clamando a Deus nessa hora, como temos clamado, né? Temos clamado a Deus constantemente, para que Deus possa continuar estendendo as tuas fortes e poderosas mãos. Oremos. Senhor amado, nesta hora, Senhor, nós continuamos, Senhor, na tua presença. Nós continuamos clamando o teu nome, Jesus, pelo teu Espírito Santo, porque tu és um Deus poderoso. E a tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira, porque tu és o médico dos médicos e tu estás conosco, Senhor, em todo o tempo. Tu está conosco, Senhor, em todos os momentos. Tu tens nos guardado. Tu tens, Senhor amado, repreendido as enfermidades de muitos. Muitos testemunhos nós já ouvimos e já vimos, Senhor amado, de vidas que foram, Senhor, poderosamente curadas, Senhor, por essa contaminação desse vírus que está assolando não só o nosso país, como também o mundo, porque nós cremos que Tu és poderoso, Senhor, apesar da imprensa não falar no Teu nome, que Tu és aquele que pode dissipar essa enfermidade, mas nós que somos a Igreja de Cristo, você que está aí no seu lar, nós cremos em um único Deus poderoso, que está ouvindo o nosso clamor, que está para atender o nosso clamor. Por isso nós pedimos e clamamos pela vida do teu servo. Visita ali a vida, Senhor, do presbítero Lauro, um servo seu da tua casa. Senhor, toma em tuas mãos. Vai, Senhor amado, restaurando a saúde do teu servo, repreendendo aquela enfermidade, que ele possa logo estar novamente ali no seio do seu lar com a sua família. A vida do irmão Jorge Fernandes, Senhor, o professor da nossa escola dominical, cuida do teu servo ali, Senhor. Sabemos que Tu estás no controle. Sabemos, Senhor amado, que temos clamado, a Tua igreja tem clamado. Muitos são aqueles, Senhor, neste Brasil que está clamando e até fora do Brasil pela vida do Teu servo e dos outros que estão necessitados. Visita ele ali, Senhor. Continue restaurando a saúde ali do Teu servo, para que ele logo também esteja agradecendo a Ti. Também a vida do irmão Robertson, Senhor, vai cuidando do teu servo, do irmão Juraci, da irmã Marisa, Senhor, a vida do irmão Paulo Terço, Senhor, a vida do presbítero Mário e a sua esposa, sua irmã Ana, a vida do pastor Hélio, sua esposa, irmã Ilma, Senhor. Cuida do teu servo, da vida da Paulinha, Senhor, restaura, Senhor, para que não haja nenhuma sequela, para que Tu possa repreender todas, Senhor amado, toda essa contaminação e qualquer sequela possa cair por terra no poder do Teu nome, porque Tu és poderoso e nós cremos, Senhor amado, que Tu estás aqui. Nós cremos que Tu estás ouvindo, Senhor, o clamor da Tua igreja, que nesta hora está nos lares, Senhor amado, mas Tu és um Deus que está em todos os lugares, um Deus que é onipresente, Senhor, onisciente, conhece, Senhor, os nossos pensamentos, conhece, Senhor amado, o sofrimento que estamos passando, Senhor, por essas vidas que estão ali sofrendo, a vida do pastor Paulo, a vida, Senhor, da irmã Nilda. Toma em Tuas mãos, opera, Senhor, de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, continue abençoando, operando com o Teu Espírito Santo. É o que nós Te agradecemos e Te louvamos para todo sempre, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria, irmãos, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, louvar o Senhor com um hino, que os irmãos possam nos acompanhar. Esse hino fala desse momento difícil que estamos passando, para nós acalmarmos o nosso coração, que Ele é o Deus de poder, Ele está ao nosso lado. Aleluia. Ele possa abençoar as nossas vidas. Só o Espírito Santo do Senhor, só Ele pode acalmar o nosso coração nessa hora. Por isso nós te agradecemos.
tema em tua presença. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é te adorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Louve o Senhor conosco. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma nosso coração, acalma nosso coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma nosso coração. O barulho do mar vem pra nos confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa, eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer em poder te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma nosso coração, acalma nosso coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando eu venço uma aflição. Acalma nosso coração, acalma nosso coração. Vencemos este mundo só se for em tua presença. Acalma nosso coração. Aleluia. Que o Espírito Santo possa acalmar o seu coração nesta hora. Você que está com algum parente enfermo, você que está com algum conhecido enfermo, nós que estamos, Senhor amado, clamando pela vida daqueles que estão nos hospitais ou até em casa se recuperando. Que Deus possa acalmar os nossos corações. Só Ele é poderoso para fazer mais e mais em nossas vidas. Amém. Aleluia. Vamos estar ouvindo agora a palavra do Senhor da nossa filha, a irmã Rafaela. Pai Senhor, antes de mais nada eu vou orar, entregar minha vida a Deus, para que eu possa levar a palavra dele não só aos seus corações, mas também, porque antes mesmo de eu ministrar a palavra, eu sou a primeira pessoa a ser ministrada pela palavra de Deus. Senhor, eu entrego minha vida a Ti, ó Pai, venha me usar conforme a Sua vontade, coloque as Suas palavras nos meus lábios, que cada palavra ministrada, Senhor, venha ser edificada os nossos corações, podamos ser alimentados, Senhor, por Ti, neste momento.
Eu te agradeço desde já, porque eu sei, Senhor, que grande coisa o Senhor irá fazer neste momento, nesta noite, nesta tarde, que essa palavra será ouvida pelos seus filhos. Amém. Eu vou ler em Jeremias. Coincidentemente foi até o último livro que o pai levou uma passagem, no nosso último devocional. Jeremias 1, do 4 até o 9. Jeremias capítulo 1, versículos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Amém. Amém. Eu vou falar sobre ser amado e ser usado. Nós não viemos nesse mundo por acaso. Creio que você já tenha ouvido essa frase. Talvez para alguns essa frase não tenha mais algum impacto, pois acaba que se tornou uma frase comum e a gente não enxerga nada diferente acontecer nas nossas vidas. Só que essa falta de impacto, às vezes, por essa frase, acontece porque nós esquecemos do maior acontecimento das nossas vidas. Que esse acontecimento não está registrado somente em algo que a gente viu, está registrado em palavras. E esse acontecimento foi a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o significado dessa frase de que a gente não vê que por acaso, às vezes se perde por a gente esquecer que houve uma entrega de Jesus Cristo, muito além do que a gente não consegue identificar, porque é muito difícil a gente conseguir entender, às vezes, algo que a gente não viu, entender realmente esse amor, né? E como não foi algo que a gente viu, a gente só lê, então às vezes isso não causa um impacto. Tanto que às vezes a gente fala para alguma pessoa: Jesus te ama, ele morreu na cruz. Não gera impacto, porque não foi algo visto. A gente às vezes parece ficar muito mais sensibilizado com coisas que a gente vê, né? O exemplo desta pandemia que está acontecendo, a gente sabe que esse tipo de situação aconteceria, mas a gente às vezes não tem a noção desse impacto até acontecer, né? Então, a morte de Cristo na cruz foi a maior prova de amor por nós. Porque Deus, ele não suportaria ficar a eternidade sem ter a gente ao lado dele, né? Eu li um livro que se chama, faz muito tempo, Ele Escolheu Escravos. E algo que me marcou muito na leitura desse livro foi justamente me fazer enxergar que Deus não suportaria ficar a eternidade dele sem ter a melhor criação que ele fez, que foi nós, né? A imagem dele e semelhança. Então, este amor dele fez com que ele enviasse o Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E assim, através da ressurreição dele, nos trazia a vida eterna. Você consegue se imaginar longe das pessoas que você ama? Talvez você tenha perdido algum parente muito próximo que você ame, um pai, uma mãe, mas você consegue se imaginar longe dele? Por isso, às vezes, que a gente sofre com a perda de um ente querido, né? Porque a gente não consegue se imaginar sem essa pessoa. E é esse mesmo sentimento que Deus tinha de não conseguir viver sem os filhos dele perto dele. Então, foi através desse sentimento, né, de amor, de querer os filhos perto dele, que houve a morte de Jesus na cruz.
para nos aproximar e nos dar salvação. Então Deus mais uma vez hoje diz: nós não estamos nesse mundo por acaso. Temos um propósito, e o propósito é ser amado por Deus e falar desse amor por Deus. Jeremias, ele tinha um propósito, né? Ele alertou o povo de Israel para eles se arrependerem do pecado deles, porque Israel cometia pecado de adultério e principalmente o pecado de adorar outros deuses também. A infidelidade de Israel contra Deus poderia trazer consequências, trariam consequências. Então Jeremias foi usado por Deus para alertar Israel sobre esses problemas. Isso tudo por quê? Porque Deus queria os filhos dele na eternidade com ele. Deus não queria ver que os filhos dele não alcançassem a eternidade. E assim como aconteceu com Jeremias, não deixe que o sentimento de incapacidade te desanime, nos desanime. Porque Jeremias falou assim: mas Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E às vezes esse sentimento de incapacidade, de se achar pequeno, nos dá um bloqueio de não falar do amor dele, né? De ter medo de falar do amor dele. E a gente perde esse medo de falar do amor dele através de uma construção de um relacionamento com Deus. A gente fica mais sensível à voz de Deus. A gente se sente mais seguro. A gente, quando cria esse relacionamento, a gente sente tão próximo dele que o medo, ele se dissipa, né? E quando vier as aflições, inclusive as tribulações que nós estamos vivendo hoje, através desse relacionamento que a gente tenha com Deus, de saber que Ele está conosco, a gente consegue suportar muito mais esses momentos de tribulação. E como isso é construído? Como é construído um relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus é construído dia a dia. Eu vou citar um exemplo, é claro que eu não estou chamando ninguém, tentando fazer uma analogia, né? Comparando esse exemplo a nós mesmos. De um animal de estimação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um bichinho de estimação. E quando a gente pega um cachorrinho pequenininho, ele ainda não reconhece a nossa autoridade. Se chama o cachorro pelo nome, ele não entende. Esse filhotinho ou qualquer outro animal, ele não reconhece o nome dele. Ele não sente que nós somos autoridade sobre ele, que a gente vai protegê-lo, que a gente vai alimentá-lo, que a gente vai trazer segurança e vai dar amor para ele. Tanto que você já percebeu, já notou que como esses animais, eles ficam sempre recuados, choram, não se sentem seguros. É mais ou menos assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Ele é conquistado aos poucos, e conforme o tempo vai passando, aquele convívio diário, a gente começa a reconhecer a voz do nosso dono. A gente começa a sentir o afeto dele, começa a ter noção que aquela pessoa que tem autoridade sobre nós. Então é mais ou menos esse sentimento que eu quero mostrar para vocês, né? De um dono e um cachorrinho. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai sentindo mais essa proximidade do nosso dono, e no caso seria Deus, né? E nós somos os cachorrinhos. E a gente só consegue ter noção da voz do nosso dono se a gente cria um relacionamento com ele. Assim como o pai, uma mãe, uma avó, alguém que seja da sua família, que você tem um convívio diário, te chama pelo nome, se você não está vendo essa pessoa, você reconhece pela voz. E é assim que acontece com Deus. Quando Deus nos chama, e a gente já tem um relacionamento com ele, a gente reconhece a voz dele, né? E aqui a gente vê que quando Deus chama o Jeremias, ele prontamente diz Senhor. Então ele reconhece a voz de Deus, ele sabe quem é Deus. Até mesmo uma citação que eu posso dar seria também de Paulo, né? No caso de Saulo, que perseguia. Ele conhecia Deus, mas por perseguir, mas ele sabia quem era Deus. Ele não tinha um relacionamento com Deus, mas ele conhecia a Deus. E quando ele teve o primeiro contato com Deus, de ouvir a voz de Deus, ele se prostrou e reconheceu. Então, apesar de não ter um relacionamento íntimo, mas ele sabia quem era Deus. E é isso que eu quero trazer nesse momento.
a gente estar sensível à voz de Deus, tentar conhecê-lo profundamente como uma autoridade, um pai de amor. Assim como a gente reconhece a voz do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, a gente tem que criar esse convívio de reconhecer a voz daquele que nos ama. E reconhecer principalmente a liderança. Então, como eu disse, é assim que é o nosso relacionamento com Deus. Mas caso você tenha já um relacionamento com Deus e não ouve mais a voz de Deus, então o que acontece? Poxa, eu sou criada na igreja, ou já fui criado na igreja, ou estou desviado, já tive um relacionamento com Deus, mas eu não estou ouvindo a Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo estar sensível à voz de Deus. Eu leio a Bíblia, ou eu ouço louvores, e eu não consigo ouvir o Senhor. Mais uma vez, eu retomo a história do cachorrinho. Dá o exemplo de uma tempestade. Está chovendo, trovoadas, tremores. Às vezes você fala para o cachorrinho, calma, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Mas aquilo ali para o cachorro não faz nenhum sentido, porque os barulhos externos, a tempestade ainda continua nos trazendo medo. Então o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa de afeto, de afago, de um abraço. E nem sempre o silêncio quer dizer que Deus não esteja falando conosco. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa apenas do silêncio de Deus. E nesse momento de silêncio não quer dizer que Ele não esteja conosco. Nesse momento da tempestade. Isso só quer dizer que Deus está nos abraçando e nos dando afeto, mostrando que Ele é conosco, porque no silêncio Deus também fala. Então, neste momento, se você está vivendo um momento desse, de não estar ouvindo a voz de Deus, tenha certeza que esse é o momento que Deus está com você, só que Ele está te abraçando em seus braços. Ele está te guardando, dizendo, eu estou aqui, calma, é só uma tempestade. Eu estou no silêncio, mas estou com você. Então, não se sinta rejeitado, não sinta que Deus não te ama por causa do silêncio, porque no silêncio também Deus trabalha. E às vezes é só afeto que a gente precisa sentir, né? Em tempos de tempestade, Deus também fala conosco. Eu queria que nesse momento que você estiver sentindo essa aflição de não estar sentindo a presença de Deus, porque eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Às vezes o Senhor fala comigo e eu não consegui ouvir a voz de Deus, mas nem sempre Deus quer falar conosco. Então a gente tem que parar, manter a calma e pensar, Deus está aqui. Ele só está me dando afeto, me dando carinho. Às vezes a gente está tão angustiado que a gente fica tão eufórico em querer alguma coisa, e quando a gente não, por exemplo, ouvir a voz de Deus, e quando isso não acontece, a gente acaba se frustrando, né? Então a gente não pode deixar com que essa ansiedade traga frustração. Tentar manter a calma e pensar que, assim como naquele momento onde Jesus estava no barco com os discípulos durante a tempestade, Deus estava em todo momento durante a tempestade, estava dormindo, descansando, e Deus estava ali. Então só pensar, Deus está no meu barco, eu não estou sozinho. Então, em meio a essa tempestade que está acontecendo, em meio a essa pandemia, creia, Deus está conosco nesse barco. Aleluia. Lá em Jeremias 1,6, deixa eu reler aqui de novo o versículo. Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Muito além do que viver e sobreviver, eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, mas estou certo que Ele quer te usar, Ele quer nos usar, né? E Ele pode nos usar de diversas formas. Às vezes a gente liga muito a esse significado de Deus nos usar através das palavras, de pregações, porque isso é o mais comum, né? Às vezes a gente é mais tocado por um louvor ou por uma palavra, mas nem sempre essa é a forma que Deus tem para falar conosco, né? Deus fala conosco através de músicas, ou Deus quer te usar através do ouvir,
vamos supor, se você, não sei se vocês já tiveram esse exemplo, comigo já aconteceu já várias vezes, tá? Uma fila de um banco ou dentro de um ônibus e alguém do seu lado simplesmente começar a se abrir e falar da vida dela. Então, Deus às vezes só quer te usar como um ouvinte, mostrar que aquela pessoa é importante. E às vezes uma palavra que você dá para aquela pessoa, Deus está contigo, isso não vai passar, creia. Profetizar uma palavra, você não precisa ser um grande pregador, você não precisa saber falar palavras bonitas, ter como referência aquele pregador famoso que fica no púlpito e que fala para 1000 pessoas. Às vezes uma palavra só faz uma grande diferença para a vida dessa pessoa, que só precisa ser ouvida e ouvir uma palavra de ânimo. Então Deus pode te usar de diversas formas. Não se sinta pequeno, não se sinta jovem demais, não se sinta velho demais, não se sinta tímido demais. Deus quer te usar na sua limitação também. Eu, por exemplo, estou aqui pregando, mas estou nervosa. E olha que eu estou só com meu pai e minha mãe aqui do lado. Mas é algo natural do ser humano se sentir assim um pouco com receio de falar, principalmente de falar do amor de Deus. Para alguns pode ser algo natural, mas eu enxergo isso como algo muito importante e uma missão muito valiosa que Deus nos dá, de falar do amor dele, né? Deus também pode te usar através de uma oração. E mais uma vez, você não precisa fazer essas orações longas, bonitas. Se você faz orações longas, bonitas, glória a Deus. Mas não quer dizer que você não faça as orações longas e bonitas com palavras rebuscadas. Quer dizer que Deus não está te usando. Deus quer te usar assim também no simples. Jesus era um cara simples. E se a gente não está preparado para viver um simples de Deus, como é que a gente vai viver as coisas? Se Jesus era um cara simples, então a gente começa tudo muito com a simplicidade. Se Jesus era um cara simples, então eu posso ser simples também. E não há mal nenhum em ser simples, em usar palavras simples. Tanto que quando a gente vê Jesus, às vezes, fazendo as suas orações e petições, porque Jesus ele curava, mas através do poder de Deus, né? Porque era Deus quem curava. Ele era um instrumento nas mãos de Deus para curar. Você vê que ele falava a palavra assim tão simples: levanta-te e anda. Você quer ser curado? A sua fé te salvou. E é essa simplicidade que eu quero trazer para vocês, de ser usado, né? Através das coisas simples. Então a oração que é a súplica, né? O pedido um pedido através de Deus, um pedido feito para Deus, a gente pode replicar isso para as outras pessoas e de forma simples. E não só também através de palavras. Às vezes a gente é tímido demais, não consegue falar muita coisa. Através das nossas atitudes, a gente pode falar do amor de Deus. Então não se sinta pequeno porque você não também sabe falar. Mas as suas atitudes também demonstram Cristo em você. Já notou como às vezes a pessoa diz: olha, não sei o que aquela pessoa tem, mas ela tem um brilho. Isso já é a atitude dela, o comportamento dela já resplandece Cristo na vida dela. Então são coisas simples que podem tocar e salvar vidas. E as pessoas vão se sentir amadas, né? Então, pra gente, eu falo, isso pra mim é muito normal falar isso. É um pensamento que eu tenho, que a gente sente o amor de Deus, é tocado pelo amor de Deus. É muito egoísmo a gente querer manter esse amor de Deus só pra gente e não retribuir isso, não mostrar para as outras pessoas que existe um Deus de amor que cuida da gente. Existe um Deus que está conosco em meio às tribulações, existe um Deus que está conosco até mesmo no silêncio. Então, fale do amor dele, demonstre o amor dele com palavras, com atitudes, com um olhar, com um abraço. Às vezes você abraçar uma pessoa já é você demonstrar o amor de Deus. Então são atitudes, pequenos gestos que a gente acaba pregando o Evangelho. São situações simples. E Deus vai nos usar da forma como Ele quiser, para que o amor dele seja conhecido. No versículo 10, eu não li, fala assim: veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos,
para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. Autoridade, irmãos, ela não é autoridade se a gente não usar. Às vezes uma mãe, um pai tem autoridade sobre um filho, mas o que significa autoridade? Se o pai e a mãe não usar essa autoridade sobre a criança, sobre seu filho, ela não tem autoridade. Então a autoridade é atitude. Então a gente toma posse desse versículo de ter autoridade para falar de Deus, né? Autoridade. Então, se Deus nos deu autoridade, e como a gente pratica isso? A gente indo, falando o amor de Deus, não só falando com palavras, como eu já disse, mas com atitudes, sendo bom ouvinte. E somente com o amor de Deus a gente consegue vencer toda a tribulação, né? E mais uma vez, voltando aqui ao início da palavra, ser amado e ser usado. Jeremias era muito amado por Deus. E o que Jeremias queria também era mostrar que esse amor de Deus ia trazer a vida eterna para eles. Então, lembre-se, o amor de Deus ele é muito grande. E nós não podemos ser egoístas e manter esse amor só para a gente. Nós temos que pregar, demonstrar esse amor para as outras pessoas. Então, seja você também um multiplicador deste amor. Seja você também um Jeremias, mostrando que Deus quer mudar, Deus quer fazer com que as pessoas se arrependam, Deus quer valorizar cada um, quer mostrar que você tem valor, não importa qual situação você esteja vivendo hoje, se você está em um momento depressivo ou não, se você está em um momento estável, Deus te ama e ainda assim Ele quer te usar com o dom que você tem. Não importa, Deus te ama. Existe um amor plantado dentro de você. Se você já ouviu a palavra de Deus, então pratique esse amor. Seja um bom ouvinte. Seja uma pessoa que dê afeto, que lance uma palavra de ânimo para outra pessoa. E assim como nós estamos fazendo aqui hoje, também compartilhe um pouquinho do amor de Deus, para que um dia todos nós possamos estar na glória. A gente vive um momento muito delicado, né? E eu acho que nada mais importante agora do que falar do amor de Deus, e que as pessoas possam sentir esperança através dele. A esperança de dias melhores, porque a gente sabe que durante a tempestade sempre existe a bonança. Sempre depois das águas agitadas, sempre depois do mar agitado, sempre vem a calmaria. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Se não for agora, vai ser na eternidade. Mas isso tudo vai passar. Então creia, você é amado por Deus. E também eu peço para que a gente possa compartilhar um pouco também desse amor por Deus. Através, assim como Jeremias foi usado, que nós também possamos ser usados, independente da nossa limitação. Porque nós temos limitações sim, mas as pessoas precisam do amor de Deus. E pregando o amor de Deus, a gente também é edificado. Nesse momento que eu estou aqui falando do amor de Deus, eu estou sendo edificada pelo amor dele. Então a gente recebe de volta essa palavra. Não importa como nós nos encontramos hoje. Quando a gente fala do amor dele, a gente também recebe o amor dele. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Eu espero que nesse momento, em nome de Jesus, vocês se sintam abraçados e cuidados por Deus. Que Deus possa, em nome de Jesus, continuar tocando os nossos corações. E esse amor venha se multiplicar dentro de nós. E que esse amor seja algo tão natural dentro de nós, que as pessoas possam enxergar, né? E que a gente possa cada dia melhorar o nosso convívio de relacionamento com Deus, procurando conhecê-lo mais e mais. E assim vai sair só da nossa boca palavras de amor, palavras para edificar. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus, aleluia, pela sua palavra aos nossos corações. Possamos, a palavra foi sobre o amor. Eu também havia falado sobre o amor e nada disso foi combinado. É o Espírito Santo que faz essas coisas. E eu queria, antes de orarmos para encerrarmos, queria que nós continuássemos desse clamor, né? Mas eu queria falar ao coração daquele que ouviu essa palavra, sentiu tocado pelo Espírito Santo, sentiu este amor inefável do nosso Deus, que tem o prazer
de querer todos estar com Ele um dia nos céus. Ó Deus, que Deus tocou o seu coração, que você faça esta oração comigo nesta hora. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu o aceito como um único, suficiente Salvador. Eu quero estar contigo nos céus, no lugar onde não haverá mais dores, não haverá mais tristeza. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que, Senhor amado, eu possa viver enquanto estiver aqui na sua presença, até o dia que tu vier para buscar a tua igreja, ou que eu não possa mais estar aqui. Toma em tuas mãos, toca, Senhor amado, em minha vida. Eu aceito em teu nome santo e poderoso. Amém. Você fez essa oração, que Deus possa te abençoar. Se você sentir o desejo no coração de passar uma mensagem para alguém, que é para o Zap, qualquer rede social, até ligar e pedir oração, dizer que você entendeu a mensagem, que o Espírito Santo falou no teu coração, que você ouviu e reconheceu a voz de Deus, né? Que você possa assim fazê-lo, que nós estaremos, qualquer aquele da sua casa, que você ligar ou que você falar, certamente vai estar intercedendo por você e ajudando você nessa caminhada. Que o Espírito Santo continue abençoando nossas vidas. Vamos estar agora agradecendo a Deus, continuar, irmão, neste clamor, por essas vidas que estão, Senhor, internadas, essas vidas que estão em casa se recuperando. Deus é poderoso, Senhor. Ele é Deus de todas as coisas. Nós cremos que Tu farás grande maravilha. Oremos então. Senhor amado, nós Te louvamos. Pai, continue conosco, Senhor, porque a nossa vida, Senhor, não para em agradecer a Ti, louvar a Ti e, Senhor, pedir a Ti. Às vezes nós pedimos muito, Senhor, porque muitos são aqueles que estão necessitados, mas estamos também agradecendo a Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Mas sabemos, Senhor amado, que temos a confiança e a certeza que um dia estaremos, Senhor amado, num lugar para sempre, que não haverá mais tristeza nem dor. Tome em Tuas mãos. Continue, Senhor, acalmando o coração dos Teus servos, das Tuas servas, dos familiares, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que estão nos hospitais. Continuamos nesse clamor, Senhor amado, que Tu possa continuar repreendendo, Senhor amado, e restaurando a saúde dos Teus servos, das Tuas servas que estão necessitadas. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelos louvores. Continue abençoando, dando uma noite maravilhosa, Senhor amado, dando uma semana abençoada. Abençoa também a vida do nosso pastor, da sua família, que tem, Senhor amado, não tem medido esforços para trazer uma palavra todos os dias, para trazer palavra de alento, ligando para as pessoas, indo, Senhor amado, até alguns locais que até é de risco, mas para poder, Senhor amado, ali olhar pelas suas ovelhas. Cuida dele, protege ele debaixo das Tuas fortes e poderosas mãos, e os Teus servos e as Tuas servas, que possamos nos cuidar, para que possamos estar logo em breve, Senhor, junto em comunhão contigo, na Tua casa, agradecendo a Ti, nos confraternizando novamente juntos ali, em amor, em alegria, em gratidão a Ti. Muito obrigado, nós Te agradecemos e Te louvamos para todo sempre. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, inefável amor de Deus e as doces, santas consolações do Seu Espírito possa continuar conosco, e todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus digam amém.